Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Deus. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos conceda a graça. Quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor, a palavra de Deus, está em Mateus capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 7 em diante, para a gente meditarmos um pouco nesta manhã sobre a palavra de Deus. Nos diz assim: portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte. Serei odiado por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa de se multiplicar a maldade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho para todas as nações. Então chegará o fim. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele nos dá alguns exemplos, alguns princípios, né? Que ele fala princípios das dores, né? Ele compara a sua vinda como um parto de uma mulher que ela está próxima de dar à luz a uma criança. Então ela começa a sentir, né, as dores, contrações, né, uma agonia, sabendo que está próximo aquele momento. E aqui ele fala de alguns exemplos que isso vão acontecer. Então eu quero citar aqui apenas uns 3 exemplos desse que o Senhor Jesus ele nos alerta sobre a vinda dele. Ele volta para buscar o seu povo no final dos tempos. Então, o primeiro, ele fala das guerras, né, das pestes e dos terremotos, né? Então, hoje vivemos um mundo muito conturbado, né? Um momento que as nações elas estão vendo um momento de uma iminente guerra, né? Que para envolver todas as nações, embora algumas não querendo e outras trabalhando para que isso venha a acontecer. Então, temos um momento de muita instabilidade e insegurança em questões da guerra. Então, esse é um momento, né? Isso é um sinal, é um dos sinais, né? E o segundo sinal que eu quero compartilhar com os irmãos aqui também, que ele fala, é sobre os irmãos serem odiados, né? A, a, os testemunho do reino, né? Aquele que tem um testemunho cristão aqui, que ele preza pela palavra de Deus, diz que eles serão odiados por todas as gentes, né? Uns odiarão os outros, né? As pessoas não estão livres desse ato, né? Então é uma estabilidade social muito grande que vivemos hoje. As pessoas traem uns aos outros, estão traindo sem a menor dificuldade. É algo que a gente vê que a gente fica estarrecido. Como é que isso pode acontecer? Né? Aonde a gente vai numa repartição, seja social, seja de trabalho, até mesmo na igreja, a gente vê isso acontecendo de uma forma tão descaradamente, né? Então isso é um sinal, é um dos sinais da vinda de Jesus. As pessoas se odiarão sem motivo, né? Por qualquer coisa,
há um problema, há uma situação, tudo acontece de uma forma assim que a gente fica, mas por que que aconteceu isso? Por que que levou para essa situação? Algo tão simples de resolver, algo simples da gente resolver da melhor forma possível. Aí se torna, cria um problema que fica muito difícil. Em todos os lugares a gente está vendo acontecer isso, seja onde for, até mesmo dentro das casas das pessoas está acontecendo isso. Isso cria uma situação muito difícil. Então isso é um sinal. Quando você vê isso acontecer, lembre que isso é um sinal de Deus, é um sinal de Cristo. E o terceiro sinal que eu quero falar aqui é sobre os falsos profetas. Que o Senhor Jesus diz que surgirão muitos falsos profetas. E também nós temos que ter cuidado hoje com muitos falsos profetas que estão surgindo no meio da nação, no meio do povo, no meio da igreja. Então nós devemos ter muito cuidado, a igreja, com os falsos profetas. Eles surgirão e a Bíblia diz que eles enganarão a muitos. É muitos que vão ser enganados porque eles não estão alicerçados na palavra de Deus. Então vamos vigiar que esse também é um sinal da vinda de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que haja paz de Deus, prosperidade do Senhor. Deus abençoe tua casa, tua família, e você seja abençoado por Deus poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém?